Eu vou agora com o nosso Pedro Venceslau para poder a gente repercutir esse assunto agora. Uma publicação nas redes sociais do secretário, Pedro, de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e também uma nota pelo governo norte-americano, citando essa ampliação, né, do visto, no caso da restrição de vistos, e também de um programa, o Mais Médicos, né, que foi feita uma parceria lá atrás do governo brasileiro com Cuba. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Surpreendente, né? Porque já se esperava, já se falava na possibilidade do governo norte-americano praticar algum tipo de sanção contra autoridades do governo brasileiro, mas não que eles lembrassem de uma bandeira, de uma vitrine do governo Dilma Rousseff, uma vitrine que a Dilma Rousseff apresentou naquele momento, que trouxe para o Brasil mais de 15 mil médicos cubanos para atuarem em regiões onde não havia oferta de médicos, regiões inóspitas aqui do Brasil. Foi um acordo, de fato, entre a ditadura cubana e o governo brasileiro, mas, na verdade, nesse momento, o governo norte-americano tenta, de alguma forma, restringir ainda mais as relações bilaterais entre Cuba e outros países que são aliados. Me parece, nesse momento, então, que essa escalada talvez se aproxime de um ponto de não retorno. O próximo passo, normalmente, que costuma acontecer em situações como essa, é o governo brasileiro, o Itamaraty, chamar o embaixador para dar explicações. Como não há um embaixador norte-americano, quem deve ser convocado para dar explicações, mais uma vez, seria a quarta visita ao Itamaraty, deve ser o encarregado de negócios, Gabriel Escobar. Gabriel Escobar deve provavelmente ser chamado para dar essas explicações no momento em que provavelmente a diplomacia brasileira vai discutir quais são as opções colocadas à mesa depois dessa escalada. Vai responder na mesma moeda ou vai pedir para que a sua embaixadora nos Estados Unidos retorne ao Brasil e aí, portanto, os dois países ficariam sem comunicação formal diplomática, ou vai apenas dar uma reprimenda, fazer uma reprimenda ao encarregado de negócios? A simples convocação do encarregado de negócios, na linguagem diplomática, já é uma reprimenda. Agora, é um dado curioso porque o governo brasileiro, nesse momento, está respondendo por algo que está sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal. É um julgamento num país onde há uma divisão clara entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal respeita os limites do Executivo, que respeita os limites do Parlamento. Não é o caso, por exemplo, da Venezuela ou de Cuba, onde todos os poderes se misturam. E é um momento em que o governo esperava ampliar as conversas com o governo norte-americano em relação ao tarifaço, conversas que teriam como a pauta econômica na linha de frente. As coisas, então, acabam se misturando ainda mais no momento em que se esperava uma separação entre as sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal e as sanções praticadas pelo tarifaço. Na questão do STF, nas sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, que podem ser ampliadas para outros ministros da Corte, é natural que o governo brasileiro assuma a defesa pública, diplomática e jurídica dos representantes do Judiciário. Afinal, estamos falando do Brasil como um país democrático, um país soberano que tem as suas instituições que atuam de forma independente. Leandro.